Olá, meu irmão, minha irmã. Obrigado por você estar conosco mais uma vez neste programa Voz da Igreja. Nós o preparamos com carinho para mais uma vez podermos partilhar as alegrias, as belezas, as intenções da nossa Igreja Católica. Bebendo da fonte, vamos visitar o belo texto de São Lucas, onde Jesus nos fala da necessidade de rezar sempre. No coração deste tempo, vamos conhecer pequenos trechos da mensagem que o Papa Francisco escreveu para o Dia Mundial das Missões, celebrado neste 20 de outubro. Uma igreja em caminho, vamos também tomar consciência e conhecimento dos nossos empenhos neste momento da nossa Igreja Diocesana e Universal. Fique conosco, o programa está apenas começando. Bebendo da fonte. Meu irmão, minha irmã, vamos mais uma vez beber da fonte bendita, preciosa da Sagrada Escritura, onde Deus nos fala ao coração. Convido você neste programa a mergulhar comigo no texto de Lucas, capítulo 18, versículos de 1 a 8. Naquele tempo, Jesus lhes propôs uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de orar sempre, sem nunca desistir. Numa cidade, havia um juiz que não tinha temor a Deus, nem respeito por homem algum. Na mesma cidade, havia uma viúva que procurava o juiz e lhe pedia: faze-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo, o juiz se recusou. Por fim, pensou: não tenho temor a Deus, nem respeito por homem algum. Mas, como essa viúva me está importunando, vou fazer-lhe justiça, para que não venha por fim a me agredir. E o Senhor acrescentou: escutai bem o que diz esse juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Ele os fará esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. O Filho do Homem, porém, quando vier, encontrará fé sobre a terra? Meu irmão, minha irmã, este é também um dos textos que só Lucas traz na sua bela tradição. E aqui nos encontramos com Jesus, que mais uma vez quer nos levar para dentro da vontade de Deus, no tempo de Deus. O texto começa já sinalizando o porquê Jesus conta a parábola. Qual era a intenção do Senhor ao contá-la? Lucas diz: Jesus lhes propôs uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de orar sempre, sem nunca desistir. Orar sempre, sem nunca desistir. É esta a intenção de Jesus. Esta é a chave de leitura para nós compreendermos esta parábola do juiz iníquo, que não temia a Deus, nem tinha respeito por homem algum, conforme as palavras de Jesus. Aqui estamos diante de uma autoridade capaz de fazer justiça, com competência e ao mesmo tempo o dever de fazer justiça, mas que insistia em não fazer justiça àquela viúva. Até que cede, não porque quisesse ser bom, porque teria feito isso antes, mas porque, diz o próprio texto,
fazia questão de responder à viúva para que ela, por fim, não o agredisse. Portanto, estamos diante do resultado de uma insistência que alcança, portanto, digamos assim, a benevolência daquele juiz que então, pensando muito mais em si, para não ser agredido, do que na necessidade da viúva, e por isso lhe faz justiça. Mas não percamos de vista a intenção de Jesus. A intenção de Jesus é nos fazer perceber a necessidade de orar sempre, sem nunca desistir. Se o juiz injusto, pela insistência, faz justiça, Deus, muito mais, Ele que não é injusto e que é Deus e escuta os seus, Ele também fará justiça no seu tempo e do seu jeito. Aqui, meu irmão, minha irmã, nós somos chamados a penetrar o mistério da vontade de Deus. A nossa oração, por mais piedosa que ela seja, ela não obriga Deus a nada. A nossa oração precisa ser um exercício de confiança, um exercício de entrega, como quem pede a quem pode dar, como quem pede àquele único que pode dar, e como quem confia, até que chegue o tempo em que Deus se digne a voltar-se para nós e nos dar aquela coisa boa que nós pedimos a Ele. Trata-se certamente de coisa boa. Aquele que é bom participa de toda boa obra. Por isso, certamente é importante que nós não percamos isso de vista, de modo que insistamos com Deus em qualquer necessidade. Não se pode perder de vista que a natureza de Deus o liga a toda boa obra, a todo bem. Aquele que é bom promove, distribui, multiplica o bem, faz o bem e só o bem. E aí é importante que a nossa oração também esteja mergulhada aí, nesta boa intenção, neste desejo de bem que nós queremos para nós, para os outros, para o mundo ou para qualquer situação sobre a qual nós rezamos. Aquela situação que nós queremos que Deus intervenha para que tudo ali se resolva da melhor forma possível. Jesus quer então nos conduzir a uma oração que seja exatamente uma insistência do coração e uma insistência porque nós sabemos a quem nos dirigimos. Aqui há alguns elementos bonitos da nossa oração. Ela precisa ter como alvo algo bom, uma boa intenção, uma intenção reta, um desejo de bem. Esse certamente é um critério importante. Rezar significa reconhecer que eu não posso sozinho, mas me confio àquele que pode. Rezar, portanto, é exercício de um diálogo entre mim e Deus, de modo que eu, na minha pequenez, na minha humildade, na minha incompetência, eu me confio àquele que, na minha fé, no meu juízo, eu creio como aquele que pode tudo, aquele que pode o impossível. E não se pode também aqui esquecer-nos da dimensão de insistência. A insistência também revela exatamente a minha necessidade. Quem insiste precisa, quem não precisa não insiste. Então a insistência revela ao mesmo tempo a carência e a fragilidade do pedinte, como também expressa a onipotência daquele que é o alvo do meu pedido.
A insistência, portanto, estabelece a minha grande e absoluta necessidade, como também estabelece a absoluta bondade daquele a quem eu me dirijo. Quem precisa, insiste. E se insiste é porque precisa e porque sabe que aquele a quem me dirijo pode me dar. Se essa oração está imersa no mistério do bem. Deus haverá de, no tempo certo, nos assistir. Há uma bela palavra do livro do Eclesiástico que talvez caiba bem aqui nesse momento. Sofre as demoras de Deus. Sofre as demoras de Deus. E ao fim sairás enriquecido. Sofre as demoras de Deus. Não somos nós a dizer o que Deus tem que fazer e muito menos em que tempo deve fazer. A nossa fé, portanto, como eu lembrava, é um exercício de entrega confiante à benevolência, ao amor, à misericórdia absoluta de Deus, que escuta os seus. Por isso, é importante que, como lembra Jesus ao final, alimentemos a fé, cultivemos a fé. O Filho do Homem, porém, quando vier, encontrará fé sobre a terra. A fé estabelece entre nós e Deus uma relação de confiança, de dependência, de misericórdia. Portanto, cabe-nos alimentar a fé, de modo que aí, nesse lugar de fé, como crentes, nós possamos de fato, como lembra o Eclesiástico, sofrer ou suportar as demoras de Deus, que no seu tempo haverá de voltar-se sobre nós e dar-nos aquilo que concorra ao nosso bem e ao bem daqueles por quem rezamos. Rezar é pedir a intervenção de Deus, é autorizar a intervenção de Deus. Rezar é pedir a Deus que estabeleça o maior bem possível sobre mim, sobre aqueles ou sobre aquilo por que ou por quem eu rezo. Por isso, meu irmão, minha irmã, insistamos na nossa dimensão orante da fé, no exercício cotidiano da oração, de modo que aí nos coloquemos debaixo da mão poderosa de Deus, mostrando-nos humildes e dependentes, para que no seu tempo Deus coloque sobre nós os seus olhos misericordiosos e enriqueça a nossa vida com a sua presença, com o seu dom, com o seu milagre, com a sua resposta. Bebemos da fonte.
no coração deste tempo. Meu irmão, minha irmã, nesta semana estamos caminhando para o Dia Mundial das Missões que celebramos neste domingo. E aí nos unimos ao Papa Francisco e queremos também aprender da mensagem que ele escreveu por ocasião deste Dia Mundial das Missões de 2019. Queremos recuperar, com a ajuda do Papa Francisco, a dimensão missionária da nossa fé e do nosso batismo. Estamos nesse mês missionário extraordinário que o próprio Papa Francisco quis que a Igreja vivesse neste outubro de 2019. Então o Papa quer exatamente nos fazer retomar com coragem, com alegria, com criatividade, esta dimensão intrínseca da fé, que é a dimensão da missionariedade. Somos discípulos missionários e enquanto não formos as duas coisas, ainda não avançamos na maturidade da fé. Vamos visitar alguns pequenos trechos desta mensagem que o Papa Francisco escreveu para este 20 de outubro, Dia Mundial das Missões. O título que o Papa deu à sua mensagem é este: Batizados e enviados, a Igreja de Cristo em missão no mundo. O título desta mensagem do Papa é o mesmo do Outubro Missionário. A celebração deste mês nos ajudará, diz o Papa, em primeiro lugar, a reencontrar o sentido missionário da nossa adesão de fé a Jesus Cristo. Fé recebida como dom gratuito no batismo. O ato pelo qual somos feitos filhos de Deus sempre é um ato eclesial, um ato da Igreja, portanto, nunca individual. Da comunhão com Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, nasce uma vida nova, partilhada com muitos outros irmãos e irmãs. Podemos dizer que a nossa fé começa com eu creio, mas desemboca necessariamente no nós cremos da Igreja. E esta vida divina não é um produto para vender. Não fazemos proselitismo, diz o Papa, mas esta vida divina é uma riqueza para dar, comunicar, anunciar aos irmãos. Eis o sentido da missão. E aí recuperamos exatamente com o Papa Francisco o que seja a missão. A missão é anunciar Jesus Cristo, convocar a fé nele, para que a partir dele nós possamos, portanto, enxergar, discernir e escolher todas as coisas em cada momento da nossa vida. A missão não é simplesmente levar alguma coisa ou algum conteúdo. A missão que nos cabe pelo batismo é o anúncio explícito de Jesus Cristo, do seu reino, do seu evangelho, do seu mistério, das suas obras, da sua salvação. Recebemos gratuitamente o dom da vida divina no batismo e gratuitamente partilhamos este dom, sem excluir ninguém. Deus quer que todos os homens sejam salvos, todos, chegando ao conhecimento da verdade e à experiência da sua misericórdia por meio da Igreja, sacramento universal de salvação. O que queremos não é simplesmente pela missão de anunciar Jesus, levar um conteúdo ou alguma coisa que consideramos especial ou alguém que consideramos especial.
O que queremos quando anunciamos Jesus é levar a salvação que Jesus oferece a todos aqueles que se abrem a Ele. A igreja, diz o Papa, está em missão no mundo. E é isto que lemos no título da mensagem. A igreja de Cristo é em missão no mundo. A igreja está em missão no mundo. A fé em Jesus Cristo nos dá a justa dimensão de todas as coisas, fazendo-nos ver o mundo com os olhos e o coração de Deus. Olhem que beleza! A fé nos ajuda a perceber a justa dimensão das coisas, a enxergar o mundo com os olhos, com o coração de Deus. A esperança abre-nos aos horizontes eternos da vida divina, já que pela fé e pelo batismo começamos uma comunhão com Deus aqui e essa comunhão se expressará maximamente e plenamente na visão de Deus, que nós esperamos como o fim e a meta do nosso caminho de seguimento a Jesus Cristo. A caridade que antegozamos nos sacramentos e no amor fraterno impele-nos até aos confins da terra. Perceba então que estamos imersos num mistério de fé, esperança e caridade. Isso tudo brota de Deus. São virtudes teologais, que tem Deus como autor e fonte. Por isso a nossa experiência de Deus nos leva a uma fé que faz ver todas as coisas em Deus, a uma esperança que nos abre para horizontes eternos e para uma caridade que nos impele até os confins da terra a anunciar aquele e aquilo que cremos para que todos cheguem ao conhecimento de Deus, para que todos alcancem a salvação que só Deus pode nos dar. Esta vida nova nos é dada, nos é comunicada no batismo, diz o Papa, que nos dá a fé em Jesus Cristo, vencedor do pecado e da morte, que regenera a imagem e semelhança de Deus e insere no corpo de Cristo, que é a igreja. Olhem aqui os elementos essenciais ligados ao batismo. O batismo, portanto, nos liga pela fé a Jesus Cristo, regenera em nós a imagem de Deus, já que fomos criados desde as origens à imagem e semelhança de Deus. O batismo, portanto, nos devolve esta imagem, nos torna participantes do ser do novo Adão, que é Cristo, e nos insere no corpo de Cristo, que é a igreja. A fé batismal, portanto, é uma fé eclesial, vivida na comunidade que crê. Neste sentido, o batismo é verdadeiramente necessário para a salvação, pois garante-nos que somos filhos e filhas, sempre e em toda parte. O batismo nos liga a Deus e nos permite saborear e experimentar a herança que Deus quer garantir e dar aos seus filhos e filhas. A possibilidade de estar com Ele, de viver com Ele no mistério de plenitude, e é isso que esperamos como o caminho e o resultado final do nosso seguimento a Jesus Cristo. É importante que, como lembra o Papa, que não nos esqueçamos, somos filhos dos nossos pais naturais, mas no batismo nos é dada a paternidade primordial. Somos filhos de Deus e a verdadeira maternidade, filhos da Igreja, nossa mãe. O batismo estabelece para nós com certeza
que Deus é nosso Pai, Pai de todos, o único Pai. E é na igreja que nós vivemos esse vínculo que nos liga ao Pai e que nos liga uns aos outros como irmãos. Num trecho mais adiante da mensagem, o Papa liga este mês de outubro com o que está acontecendo nesse momento ainda em Roma, que é o Sínodo para a Amazônia. E o Papa diz: a coincidência providencial no mês missionário extraordinário com a celebração do Sínodo especial sobre as igrejas da Amazônia me leva, diz ele, a assinalar como a missão que nos foi confiada por Jesus com o dom do seu Espírito ainda seja atual e necessária também para aquelas terras e seus habitantes. A Amazônia também, os povos amazônicos também são chamados a abrirem-se a Jesus Cristo pela fé, pelo batismo, a acolherem esta novidade, a entrarem nesta pertença e nesta comunidade da igreja, para que aí esses povos também possam enxergar segundo os olhos de Deus, esperar para um futuro que podem construir em Deus, no cuidado de si, da floresta e das belezas que estão ali, e numa caridade que os liga uns aos outros e os impele na direção de um futuro que Deus haverá de construir com eles e ajudá-los a construir, e um futuro que resguarde ali também, naquele lugar, os valores e as belezas do reino. Um renovado Pentecostes abre de par em par as portas da igreja, a fim de que nenhuma cultura permaneça fechada em si mesma e nenhum povo fique isolado, mas se abra à comunhão universal da fé. Ali também se quer anunciar Jesus, para que ali floresça de modo sempre mais belo do que é já hoje, uma igreja, comunidade de irmãos, onde a fé em Jesus Cristo ajuda a fazer história e a cuidar de todos, como também cuidar daquela bela fauna e flora e de tudo quanto Deus plantou naquele lugar. Se você pode, tome conhecimento desta bela mensagem e vamos continuar aprendendo com o Papa Francisco, o homem que neste tempo quer nos levar sempre mais ao coração de Jesus, a quem aderimos pela fé. No coração deste tempo. Às vezes, tudo que uma criança precisa para superar uma tempestade em sua vida familiar é encontrar um lar provisório. Uma família que a acolha por um tempo, enquanto sua própria família se reestrutura para recebê-la de novo. Essa é a proposta do Serviço Família Acolhedora: transformar as dificuldades de hoje em possibilidades de futuro. Serviço Família Acolhedora. A tempestade passa, a vida continua. Participe e faça a diferença. Uma igreja em caminho. Estamos no caminho do mês missionário extraordinário. Estamos vivendo com o Papa Francisco e com os padres sinodais o Sínodo para a Pan-Amazônia. Este é o nosso caminho presente. É por aqui que hoje vai a nossa Igreja Católica e queremos manter a nossa comunhão com o Papa Francisco, com o Sínodo, acreditando, e isto faz parte da nossa fé, e infelizes de nós se nós não alimentarmos isto, a certeza de que o Espírito Santo conduz a Igreja, sopra aos corações, e é o Espírito Santo que haverá também de, nesse momento bonito da nossa Igreja, sussurrar aos ouvidos dos padres sinodais,
como também depois do sínodo ao Papa Francisco, aquilo que de fato devem ser os caminhos para evangelizar a nossa grande e bela Amazônia. Quero convidar você, meu irmão, minha irmã, portanto, a rezar neste tempo pelo sínodo da Amazônia, a fim de que a nossa prece possa aumentar a docilidade do Papa, dos irmãos e irmãs que estão ali, a fim de que a nossa igreja, neste tempo, escute o Espírito. Mas também quero convidar você que está aqui na nossa Diocese de Divinópolis, vive por aqui, para nos alegrar com a Igreja da Diocese de Luz, que celebra nesses dias o aniversário do seu pastor, Dom José Aristeu Vieira. Neste dia 17 de outubro, Dom Aristeu completa 40 anos de sacerdócio. Nos unimos a esse irmão querido, nos unimos àquela igreja diocesana para, na Eucaristia, agradecer a Deus por este belo e fecundo ministério de Dom Aristeu, já ao longo de 40 anos e nesses últimos anos como bispo daquela igreja diocesana de Luz. Também quero convidar você, meu irmão, minha irmã, para que neste final de semana você seja generoso. É o dia da coleta pelas missões. No mundo inteiro, em cada comunidade, nas grandes e nas pequenas, nas centrais e nas rurais, vai se fazer a coleta pelas missões. Com esses recursos que são enviados completamente para o Papa, para as pontifícias obras missionárias, esses recursos então vão ajudar a evangelizar as regiões do planeta onde a carência é maior, onde os recursos são mais escassos. Por isso, a sua contribuição na coleta deste final de semana vai ajudar nas missões. É uma expressão da sua caridade missionária, como quis o Papa quando pensou e estabeleceu este mês missionário extraordinário. Nós não estamos lá, mas queremos ajudar a manter os missionários e a missão. Colabore e vamos ser também, com esta oferta, participantes da grande e bela dimensão missionária da nossa igreja. Uma igreja em caminho. Pornografia infanto-juvenil é crime. Todo aquele que produz, vende, publica, divulga de qualquer forma ou até mesmo armazena vídeos ou fotos pornográficas de crianças e adolescentes pratica crime grave e está sujeito a uma pena de até 8 anos. Se você teve contato com esse tipo de material pelas redes sociais, jamais passe adiante. Não divulgue e nem guarde essas imagens criminosas. Denuncie quem publicou ao promotor de justiça ou à polícia. Defender a criança é responsabilidade de todos nós, todos contra a pedofilia.